Boas pessoal, estamos de volta com mais um vídeo e hoje tenho aqui comigo a Voyo Q101, uma tablet de 10 polegadas e meus amigos, spoiler alert, é que há algumas semanas atrás, como vocês já tiveram a oportunidade de ver, eu vou deixar um link lá em baixo de qualquer forma, fiquei bastante contente com uma tablet a um preço muito similar como esta e hoje, meus amigos, infelizmente isso não aconteceu com a Voyo. Este vídeo é patrocinado por forprint.pt. Mais informações e código de desconto no link da descrição. Ora, estamos então de volta e, meus amigos, antes de começarmos o vídeo, queria aqui salientar uma coisa que é óbvia para aqueles que seguem o canal, que é eu tento ser sempre o mais neutro possível. No entanto, há coisas que são impossíveis de ignorar e uma delas é o nível de preço ou price point, como vocês queiram chamar, de dispositivos que a gente analisa aqui. E, meus amigos, há cerca de 3 semanas atrás, vocês lembram-se deste brinquedo que é a i5 Mini 4S, mais ou menos na mesma gama de preço que a Voyo Q101. E se vocês me perguntarem já, Roberto, o que é que tu achas? Esta, 1000 vezes, sem dúvidas, desliguem este vídeo, eu vou deixar um link na descrição lá em baixo para a i5 Mini 4S que arrasa completamente com este tipo de tablet, e neste caso em particular a Voyo Q101. E tentando não ser muito mauzinho para a Voyo, meus amigos, ela tem também uma característica que esta i5 Mini não tem. Portanto, nós vamos dar uma espreitadela na tablet, vamos ver o que é que tem de bom, o que é que tem de menos bom e depois então tentar ajudar aqueles que estão na dúvida em qual tablet comprar, se vale a pena ou não. Poderá haver alguém desse lado. Portanto, avançando então agora, meus amigos, para o unboxing. Como é habitual, vou deixar aí alguns segundinhos para que vocês consigam ver algumas imagens. Aquilo que eu vos posso dizer é que não tem assim nada de especial, nada que eu pudesse salientar. Depois então, olhando mais perto para a tablet, e aqui, meus amigos, dando-vos a sensação que eu tive, que foi quando olhei para a parte dos flyers, a parte do press release, fotografias e mesmo a tablet em si à distância, parece muito louca, muito porreira e bem construída. Assim que eu agarro nela, as minhas expectativas vão completamente ao ar. Em termos de toque, em termos na parte frontal, quando eu agarro nos plásticos, parece aqueles plásticos mesmo baratos, mal construídos, parece uma tablet para miúdos, daquelas tablets que a gente conseguia comprar por 30 ou 40 euros e não é. Apesar de ser barata, não é tão barata assim. Mas esta é a sensação que me dá este plástico baratucho na parte frontal, ou seja, aqui... Depois já há uma situação ainda mais grave que eu saliento sempre que encontro, que é na parte do display em si, e espero que vocês consigam ver bem. Os displays ou os ecrãs mais baratos têm sempre uma distância maior do que os displays mais caros entre o vidro da frente e o display em si, entre o ecrã, e este aqui, meus amigos, é simplesmente um exagero. Mesmo aqui quase, sei lá, uns 4 ou 5 milímetros, que é muito mesmo. Eu não consigo medir porque não vou abrir o display, mas é muito e é desagradável quando nós olhamos para um ecrã destes. Depois, quando olhamos para a parte de trás, meus amigos, nada de grave, ela até tem um toque agradável, à exceção, mais uma vez, a este plástico que protege aqui a parte dos cartões SIM e do cartão microSD, que, meus amigos, mais uma vez, é feita de um plástico tão baratucho que parece daqueles brinquedos que a gente comprava na feira. Depois, olhando então para o layout, em termos da parte frontal, tem aqui uma câmera com 2 megapixels, encontramos então o botão Power e de volume do lado direito, assim como um jack para headphones. Depois, na parte de trás, temos uma câmera com 5 megapixels, temos então as slots para 2 cartões SIM, que, meus amigos, podemos utilizar para fazer chamadas aqui nisto. É claro que seria assim um bocadinho esquisito, mas a verdade é que dá para fazer chamadas, é claro, se utilizarmos um cartão SIM com essa possibilidade, ou então podemos utilizar um apenas com dados para navegação na internet, etc, etc. Temos também uma slot para cartões microSD e na parte de baixo então 2 colunas que não são assim nada do outro mundo, tem um som fraquinho e baixo, portanto aquilo que eu sugeria para alguém que comprar esta tablet é utilizar uns headphones ou uma coluna Bluetooth. Depois, passando então para as especificações, nada de especial, e se vocês me perguntarem, Roberto, aqui o que é que tu achas da tablet? Meus amigos, a minha opinião é simples, em termos de especificações, em termos de preço, não está má. Em termos de performance, a gente já vai falar um pouco mais sobre ela, mas está mais ou menos equilibrada. Eu aqui não consigo criticar. Critico sim na qualidade de construção e não
em termos de performance ou em termos de especificações. Avançando agora um pouco mais para os benchmarks, para que vocês possam ter ideia, os benchmarks estão em linha com as especificações. Não encontra-se nada do outro mundo, à exceção, e aqui tenho que deixar uma notazinha, que o armazenamento flash, meus amigos, é um pouco lento para aquilo que nós estamos habituados em ver em dispositivos móveis, como tablets, nesta gama de preço. Ok, não é nada de grave, mas fica aqui então esta nota que também não está ao nível daquilo que nós estamos habituados a ver. Depois então, quando avançamos para a utilização real da tablet, meus amigos, em termos de firmware, não encontrei assim problema nenhum em termos de instalação de aplicações, em termos de utilização de aplicações, mesmo em termos da performance do dia-a-dia, em multitasking, etc, etc. Não encontrei qualquer tipo de problema. Utilizando ela também para reprodução multimédia, experimentei com Netflix, Kodi, Plex, etc. Reprodução 1080 na minha rede Wi-Fi e sem problemas nenhuns aqui. A única coisa que eu noto é se passarmos para situações mais intensivas, como jogo, aqui, meus amigos, ela fica um bocadinho aquém. Porquê? Porque não me dá a resposta que outras máquinas dão na mesma linha de preço. E o exemplo é o Asphaltate Airborne, que aquilo que eu sinto é uma queda de frames substancial. Não é assim nada que me impeça de jogar, mas para quem está habituado a jogar este tipo de jogo com uma grande fluidez, que é o meu caso, quando agarro num dispositivo que não tem esta performance, deixa-me simplesmente desiludido, que foi aquilo que aconteceu. E, meus amigos, se alguém vai utilizar esta máquina para jogos, aqui eu não consigo aconselhar. Depois, passando então para as câmaras, eu nunca aconselho ninguém a utilizar uma tablet, principalmente 10 polegadas, para tirar fotografias na rua ou mesmo em casa, aquilo que seja. E aqui a razão principal é que a qualidade é muito fraca mesmo. É normal encontrarmos qualidade fraca em tablets, nesta então com câmara frontal de 2 megapixels e 5 megapixels atrás. A única coisa que eu faria mesmo com estas câmaras é, se tiver que fazer uma chamada em Skype, então consigo utilizar e dará muito jeito. Para guardar fotografias ou vídeos, meus amigos, esqueçam lá isso porque não vale a pena. Depois, avançando então para a bateria, uma das coisas que eu queria salientar que funciona muito bem é que ela guarda ou segura, como vocês quiserem chamar, em termos de bateria quando está em stand-by. Coisa que não acontece em todos os dispositivos móveis, que às vezes consomem muito, mesmo quando está em stand-by. E esta não, consegue aguentar muitos dias e aqui se calhar mais que uma semana, que eu não testei tanto tempo assim, mas aguenta muito bem. Se tivermos a utilizar em tasks ou em tarefas mais leves, como navegação na web, etc, etc, conseguimos ali uma duração de 5, 6 horas, sem esticar muito, e se tivermos a utilizar uma coisa assim mais intensiva, como ver um filme ou jogar, então aí estejam à espera de 2, 3 horas no máximo. E em conclusão, meus amigos, para aqueles que se estão a perguntar, Roberto, mas existe assim alguma coisa que tu consigas distinguir nesta tablet? E eu aqui arrisco-me a dizer que há duas situações que eu consigo distinguir facilmente. Uma delas na qualidade de construção, e é claro, pelo lado negativo, é que está muito fraquinha mesmo, principalmente quando eu comparo com máquinas na mesma gama de preço e às vezes com uma diferença de 10 ou 15 euros que eu digo assim, olha, vale a pena dar um pulo porque com aqueles 10 euros eu vou ter muito, muito mais. Portanto, esta é uma das situações que me fica assim um bocadinho com a boca amarga, digamos assim. Depois, pelo lado positivo, existe aqui a situação de ter 2 cartões ou 2 slots para cartão SIM que às vezes as pessoas procuram para poder levar a tablet para um sítio qualquer e ter a rede. Aqui eu, meus amigos, se tivesse que optar, eu preferia optar por uma tablet sem as slots para cartões SIM e utilizar o meu telemóvel como hotspot, que é o que eu faço neste momento quando preciso, e então ligar depois a tablet ao telemóvel, ter a rede Wi-Fi para poder então aceder à net. Mas pronto, aqui dependerá da utilização de cada um. A minha forma é esta, depois cada um de vocês terá de decidir. Meus amigos, espero que este vídeo tenha sido útil para decidir se esta máquina é para algum de vocês ou não. Eu sinceramente não a consigo recomendar pelas razões que eu acabei de mencionar aqui, que não são tão poucas assim, mas principalmente batendo na parte da qualidade de construção. Como sempre, meu nome é Roberto Jorge e, meus amigos, vejo-vos no próximo.